Irmão, eu quero te cumprimentar com a poderosa paz do Senhor. Vamos dar continuidade à nossa aula de introdução ao Pentateuco? Vamos orar? Glória a Jesus. Aleluias. Senhor nosso Deus, nós colocamos a nossa vida na Tua presença, porque Tu és o único Senhor. Senhor, no nome do Seu Filho Jesus, fala conosco nessa hora, perdoa os nossos pecados porque são grandes. Senhor, nos visita o lar do meu irmão, da minha irmã, que está assistindo essa aula. De alguma maneira, Tu possa, através da Tua palavra, prosperar esse lar. Que a Tua palavra ela possa trazer vida. Que a Tua palavra possa corrigir, exortar, salvar, edificar, produzir fé. Senhor, usa essa aula para abençoar a nossa casa. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Dando continuidade à nossa série de introdução ao Pentateuco, a quinta aula agora, a aula de Deuteronômio. E o nome desse livro ficou meio esquisito, porque a tradução grega, né, Deuteronômio, segunda lei, não é muito apropriado, porque só existe um conjunto de lei que Deus deu, de 613 mandamentos, e no hebraico, o nome desse livro chama Devarim, né? Vamos ler no primeiro versículo do livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1. São estas as palavras. Então, Devarim, palavras, né? Vindo aí o nome do primeiro versículo do livro. O autor foi Moisés, com exceção ao último capítulo desse livro, que narra a morte de Moisés. Então, logicamente, não foi ele que escreveu. Provavelmente foi Josué que escreveu o último capítulo. Também foi escrito no deserto, aproximadamente no século XV a XIII, antes da Era Comum, antes de Cristo. E o livro, nos primeiros 4 capítulos, ele fala sobre a fidelidade de Deus. Ele repete algumas coisas que ocorreu, que nós já falamos no livro de Números, como por exemplo, o pecado ali em Cades Barneia, que é narrado no capítulo 1, onde os mensageiros ali eles tiram a fé do povo, né? E ali foi grave esse pecado aos olhos do Senhor. E também, a partir do capítulo 5, começa a ser narrado uma série de normas, de lei. O próprio decálogo, né? Os 10 mandamentos é narrado novamente. E por isso que veio esse nome, né? Segunda lei. Na verdade, é uma repetição da lei, porque havia nascido uma nova geração. E Deus precisava ensinar essa nova geração. E é muito interessante, meus irmãos, porque quando Deus ele fala para Moisés, Moisés, junta a congregação, porque eu vou falar ao povo a minha lei. E o povo começa a ouvir Deus falar. Veja bem, eu disse que o povo começou a ouvir quem falar? Deus. A princípio, Deus não falou pela boca de Moisés. Deus falou no Monte Horebe audivelmente. E o povo temeu tanto, né? Deus, quando falou as vozes dele de trovão, o monte fumegava, o monte tremia, porque Deus, o Senhor Jeová, desceu na terra, o povo tremia diante do Senhor, louvado seja Deus. E olha que interessante, no capítulo 5, no versículo 29, no capítulo 5, o povo fala para Deus, começa a falar, e o povo fala, Moisés, fale você e não Deus, porque nós estamos com medo. O povo ficou atemorizado de ver aquela glória, aquele poder, aquela majestade. Falou, Moisés, fale você, e tudo que você falar nós ouviremos e cumpriremos. E olha o que Deus fala. Esse foi o testemunho, a palavra do povo. E olha a palavra de Deus acerca do povo, no capítulo 5, versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que temessem e guardassem todo o tempo todos os mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então Deus ele fala assim, quem dera que eles tivessem realmente esse coração, porque o coração do povo era um coração obstinado de tal maneira que eles não conseguiam ser fiéis, eles não conseguiam servir ao Senhor. E no capítulo 5, o capítulo 6 mais precisamente,
fala de uma oração, talvez é a oração mais feita pelo judeu. É o Shema Israel. Shema Israel é a oração que o judeu ele faz. Inclusive, quando uma criança nasce, é as primeiras palavras que ele pronuncia para a criança. E ele repete isso para aquele bebê, para que seja gravado no coração da criança e que seja também essas primeiras palavras. Lembrando que os judeus, assim, eles têm uma noção mística também das coisas de Deus. Eles acham que só de pronunciar isso vai gerar algum poder, vai gerar algum tipo de proteção mágica, né? Mas na verdade a proteção que ela tem é quando você a cumpre, quando você crê nela e a segue. Mas de qualquer maneira, eles escrevem essas palavras nas casas deles, tem escrito até hoje, tá? Eles deixam, eu não sei como que chama o objeto, onde eles deixam um mini pergaminho escrito essas palavras. E eu deixei escrito aqui em azul: ouve Israel, Adonai, nosso Deus, Adonai é um. Seria a tradução mais assim literal, né? Pronunciando seria Shema Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Seria a pronúncia, lógico, né? Bem longe de mim pronunciar corretamente o hebraico ainda, né? Quem sabe o Senhor um dia me dará graça. Mas vamos ler no nosso idioma, no capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então os irmãos vê nesse texto, porque essa oração é a mais pronunciada pelos judeus, porque havia uma insistência da parte de Deus em combater a cultura, a cosmovisão que eles tinham, que existia vários deuses, que estava aquilo na cabeça deles. Como hoje em dia, você vai para o Nordeste, por exemplo, o catolicismo é muito enraizado e é difícil você tirar isso da cabeça da pessoa. Às vezes ele passa anos numa igreja evangélica, numa batista, numa Assembleia de Deus, até mesmo numa presbiteriana, numa adventista, e às vezes a pessoa continua crendo nos deuses que os seus pais, que a sua cultura ali lhe ensinou. Então os irmãos veem assim que é muito difícil quando uma pessoa inculca com a idolatria deixá-la, né? É só a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a resposta humana também em estudar, em buscar, né? Então, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha o versículo 5 agora. Acompanhe na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Olha que maravilha que é essa oração, o Shema Israel. Daí, lógico, os irmãos podem ler a continuidade dela, tá? Então, capítulo 7, 9, mais uma vez Deus fala contra a idolatria, que eles entrariam em Canaã e que a idolatria seria por tropeço, né? Que eles não poderiam deixar se levar pela idolatria. E é muito bonito, meus irmãos, o capítulo 10, o capítulo 11, porque tem várias menções sobre amar a Deus, a insistência: ame o Senhor teu Deus, lembre-te do Senhor teu Deus. Essas palavras, né, são palavras assim marcantes nesse livro. Lembrando, os irmãos, que muitos estudiosos da Bíblia, muitos PhD, homens assim que passaram a vida estudando teologia bíblica do Antigo Testamento, muitos dizem que Deuteronômio é o centro do Antigo Testamento. E, lógico, eu acho que não tem um centro exatamente, mas esse livro você precisa ler. Para que você tenha uma visão geral da Bíblia, você precisa entender, ler e saber o livro de Deuteronômio. Então os irmãos vão ver que os profetas, os evangelistas, né, que escreveram os evangelhos, eles têm uma mentalidade voltada a Deuteronômio. Então é um livro assim maravilhoso. Os irmãos precisam realmente provar. Não só em ter aula, não só em ouvir pregação, mas ler realmente a palavra de Deus. Eu coloquei aqui que Jesus ele cita o livro de Deuteronômio, né? Então quando ele vai resumir a lei, que ele é tentado ali, perguntam qual que é o mandamento mais importante, ele cita o Shema Israel. Mais uma vez, né? Deuteronômio 6, de 4 a 6. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de toda a tua força. Jesus cita o livro de Deuteronômio. E olha como ele faz o uso da Bíblia, sem alegoria. Ele cita no literal, na literalidade, na análise histórico-gramatical que eu tenho falado para os irmãos. Ele não diz que esse texto é alegórico, tá? E depois ele cita o segundo mandamento, eu deixo aqui para os irmãos ver. Né? O primeiro seria esse, amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo é amar o seu próximo. Da onde que ele tira? Do livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Quantos irmãos têm raiva, ódio, né? Do pai, da mãe, do filho, até mesmo do pastor, de um irmão da igreja, de mim, né? Ó, me perdoa, viu, meu irmão? Mas segue o mandamento do Senhor. Ama o teu próximo. E também, Jesus, ele usa Deuteronômio para vencer Satanás. Então, ali na tentação do deserto, quando Satanás pede para ele transformar as pedras em pão, ele cita Deuteronômio 8,3, que diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8,3, acompanhe na sua Bíblia, eu vou ler novamente a parte B do versículo. Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Um outro versículo, capítulo 6, versículo 16, que ele usa quando Satanás pede para ele se jogar do pináculo do templo, ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. É desse versículo que ele tira: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. Mais uma vez, Satanás fala para Jesus que se ele o adorasse, se Jesus adorasse Satanás, ele daria ali tudo a Satanás, né? Tudo te darei se prostrado me adorares. E Jesus mais uma vez faz menção da palavra de Deus no livro de Deuteronômio e diz: está escrito, ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Né? Ele cita também esse versículo. Então, Jesus venceu Satanás usando o livro de Deuteronômio. Você pode vencer Satanás também usando esse livro. Então os irmãos veem a importância desse livro para o judeu, para o Pentateuco e para todo entendimento bíblico. Eu quero futuramente, lógico, se os irmãos permitirem, se o pastor permitir, trazer uma aula sobre os 10 mandamentos e trazer uma aula também sobre continuidade e descontinuidade. O que continuou da lei para o Novo Testamento, para a Nova Aliança? O que continuou das festas? O que continuou das alianças de Deus, dos pactos do Velho para o Novo? É bem interessante porque te dá uma noção maior do que os autores bíblicos no Novo Testamentário estavam dizendo, né? Como eles interpretavam a lei. Então fica aí alguns versículos de Deuteronômio para os irmãos entenderem a importância desse livro até mesmo na vida de Jesus. E continuando, ali por volta do capítulo 11 a 29, aí é citado várias referências de leis. Alguns estudiosos dividem entre leis civis, leis cerimoniais e leis morais. Porém, isso não está na Bíblia, tá? É muito comum estar na nossa cabeça que existe essa divisão. É uma divisão muito prática, talvez até para justificar o porquê algumas doutrinas nossas, mas não está na Bíblia, essa divisão. E caso eu venha dar essa aula de continuidade e descontinuidade, eu tento entrar melhor nesse assunto. Mas ele traz uma série de mandamentos, são 613, né? Além daqueles 10 mandamentos, então tinha uma série de determinações e orientações da parte de Deus. Mas a lei tinha um objetivo. Os irmãos lembram, o nascimento de Israel é devido ao pacto que Deus tinha com Abraão, de através dele, ele ser uma grande nação, e que através de Israel, dessa nação, todos os povos da terra serem abençoados. E isso só pode acontecer, meus irmãos, se Israel for um povo diferente. Se Israel tiver os mesmos costumes que as outras nações,
Ele nunca vai abençoar as outras nações. Então, o maior objetivo da lei é para que o povo seja santo e diferente dos povos vizinhos. E, em especial, eu queria citar aqui esse pacto no capítulo 28. Você pode acompanhar na sua Bíblia. O capítulo 28, ele fala que esse pacto ele é condicional. Então, que se o povo obedecesse, eles teriam benefícios. Quais são os benefícios? 28:1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Veja os irmãos, não é a pessoa que corre atrás da bênção. Aqui é a bênção que alcança a pessoa. E qual que é a bênção? Versículo 3. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do seu ventre e o fruto da sua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito será ao entrardes e bendito ao saíres. Olha que maravilha, a bênção de Israel de obedecer os mandamentos do Senhor. Porém, havia uma outra parte que era maldição. Né? É o versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito será no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, maldito serás ao entrardes, e maldito ao saíres. Lembrando, meus irmãos, que isso daqui ele serve muito para Israel, apesar de ter um impacto na nossa vida de entendimento, de princípio, de quando o homem segue a Deus, ele é abençoado, e obviamente quando ele não segue, ele de certa maneira, ele tem um prejuízo. Porém, isso aqui é para Israel, amém? Depois, na continuidade e descontinuidade, quando eu trouxer a aula, eu explico melhor para os irmãos. Mas eu queria comentar com os irmãos que, continuando na maldição, começa no versículo 15, vai até o versículo 68. Tem mais maldição do que bênção. Então obedece, porque se não obedecer a coisa fica feia. Mas no versículo 63, ele diz assim, na segunda parte: sereis desraigados da terra a qual passareis para possuí-la. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais. Servirá a madeira e a pedra. Há uma certa profecia que se Israel desobedecesse a Deus, eles seriam expulsos da terra. Aquilo que eu falei para os irmãos, de entender a Bíblia toda através de Deuteronômio. Então havia a bênção e a maldição. Por desobedecer, Deus insiste com o povo, tenta fazer o povo, tenta resgatar o povo, envia profetas, envia ali uma falta de alimento, uma falta de chuva para o povo se arrepender, e o povo não se arrepende. Aí chega um momento que não tem mais como, o povo é desgarrado da terra, é levado para a Babilônia. Aquela história que nós conhecemos, que os profetas denunciam e avisam, né? E a Bíblia diz ainda que se o povo se arrependesse, Deus voltaria e traria o povo de volta, que é o que acontece, né? Então é bem interessante que os irmãos lendo os profetas, né, falam: vocês quebraram a minha aliança, vocês anularam a minha aliança. Seria a aliança que Deus fez em Êxodo, em Deuteronômio, no Pentateuco, falando para o povo que era uma aliança condicional. Eles seriam abençoados condicionalmente se eles tivessem ouvido. Havia essa condição, né, deles obedecerem. E eles seriam amaldiçoados se eles não obedecessem. Continuando aqui, meus irmãos, no capítulo aqui 31, são as determinações finais, né, da partida de Moisés. No capítulo 31, Deus fala a Moisés para que ele nomeie o seu sucessor, a Josué.
e Moisés impõe as mãos sobre Josué, e o Espírito de Deus enche Josué de sabedoria, de graça, de poder, para que ele passe a estar à frente do povo. Você percebe que ainda há esse costume dos pastores, quando forem ordenar um pastor, o presbitério impõe as mãos para que a porção da bênção de Deus venha sobre aquele ministro que está sendo ali consagrado, para que ele exerça uma liderança sobre a igreja. Então os irmãos veem que muitas coisas que nós fazemos, algumas liturgias são bíblicas. E ali, né, ele não fica triste que não vai entrar na terra, ele não fica triste que outro vai assumir o seu lugar, mas ele fala ali para Josué ser fiel, ele fala ao povo ser fiel. Você vê a nobreza desse homem, mesmo Deus falando, você não vai entrar na terra, o povo vai entrar, mas você não vai, né? Ele aguentou o povo, a murmuração, e ele fala, olha, amem o Senhor teu Deus, seja fiel ao Senhor. Então um dia, se te mudarem de cargo, de função na igreja, e você estiver treinando a pessoa que vai no seu lugar, faça a mesma coisa. Seja fiel ao Senhor, seja valente, cuide aqui do povo de Deus, do rebanho de Deus. Tem essa nobreza que Moisés teve, né? A Bíblia nos ensina isso. Mas olha que bonito o cântico dele, no capítulo 33, a partir do versículo 2. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva, porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo, Deus é fidelidade, não há nele injustiça, é justo e reto, louvado seja Deus. Nenhum momento ele diz ali que a culpa dele não entrar é de Deus, mas ele glorifica o Senhor. Senhor, seja feita a sua vontade, a obra é sua, a igreja é sua, tu és Senhor do universo. Que maravilha, meus irmãos. Quem dera a gente tivesse conhecido Moisés, né, para ter um pouquinho dessa nobreza, né? E a Bíblia diz no capítulo 34:10, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Nunca mais alguém falou face a face com Deus como Moisés, né? Nenhum profeta, né? Talvez o que chegou mais semelhante a Moisés, não no sentido de santidade, de graça, de poder, mas foi ali na época dos discípulos, né? Porque Deus, ele se faz homem, a misericórdia de Deus, né? E vem o Emanuel, Deus conosco. E quando Felipe fala, Senhor, nos mostra a Deus, e Jesus fala para Felipe, né, quando vocês me vê, vocês vê Deus. Que maravilha, né? Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. E chegamos à conclusão, né? Então, eu coloquei aqui uma palavra de conclusão que eu escolhi, mas esse livro é muito mais profundo do que eu disse aqui para os irmãos. Só foi uma gota de água. O Deus cuja palavra dá vida, né? E eu queria falar algumas palavras aqui desse livro para os irmãos. Então, eu quero falar no capítulo 5, versículo 29. Quem dera, que eu já falei para os irmãos, né? Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todo o tempo todos os mandamentos, para que bem lhes fosse a ele e a seus filhos para sempre. Deixa eu deixar aqui nessa foto, aqui nessa imagem. Então Deus fala para o povo, né? Quem dera que eles tivessem um coração que me temessem, porque o coração do povo era obstinado. Mas sabe o que era maravilhoso? Porque Deus faz uma nova aliança e a Bíblia diz que os mandamentos agora não serão escritos em tábuas de pedra, mas serão escritos no coração. A Bíblia diz que Deus nos deu um novo coração. E nós agora, mais facilmente do que aquele povo, a gente consegue ser mais fiel a Deus do que eles. Apesar de sermos murmuradores, de reclamarmos demais, mas Deus nos deu um Espírito Santo que nos guia. Louvado seja Deus. Eu quero repetir aqui o Shema Israel. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor,
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O versículo 16, o capítulo 6, 16. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. O capítulo 7, versículo 8. O versículo 6. Porque tu és povo santo. Ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos ama, e para guardar o juramento que fizesse a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança, ó, aqui a palavra aliança, e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. O capítulo 8. Olha que bonito, meus irmãos. 8:2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardaria ou não os mandamentos. Olha o que ele fala, que Deus deixou o povo no deserto para humilhar. Eu quero conhecer o teu coração. Quem sabe essa quarentena, Deus está fazendo a mesma coisa. Eu quero conhecer o que há no seu coração. Eu quero te humilhar, eu quero te diminuir para saber o que há no seu coração. Eu quero te conhecer. Aí ele fala assim: ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecia, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, se você está com falta de recurso, saiba que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Louvado seja Deus. Olha o versículo 17, capítulo 8 ainda. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sobre juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, o que você tem, as coisas que você sabe, é porque o Senhor te deu graça, porque o Senhor te deu força para você adquirir, para você estudar. Olha que bonito o capítulo 10, versículo 14. Eis que os céus e os céus do céu são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais, que seria Abraão, né? Para os amar. A vós outros, descendentes dele, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Lembrando que esses textos é para Israel, mas por tabela eles hoje alcançam aquele que tem fé, não necessariamente, vamos dizer, a igreja, né? Apesar que quem tem fé hoje pertence à igreja, né? Mas no sentido de que os descendentes de Abraão, Paulo diz que é aquele que crê, né, em Romanos, descendentes de Abraão são aquele que crê. O versículo 17, capítulo 10. Pois o Senhor, vosso Deus, é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. 19. Amai, pois, os estrangeiros, porque foste estrangeiro na terra. 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, pelo seu nome jurarás. Capítulo 11, versículo 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos. Então, meus irmãos, assim, eu estou tentando deixar os irmãos aqui curiosos, né, para ler esse livro, porque realmente é um livro assim que eu particularmente me apego muito. Então, quero terminar aqui essa aula. Essa aqui é a estátua de Moisés, que Michelangelo construiu em 1500 e bolinha, terminou em 1545, e tem até uma curiosidade que ele vai a êxtase quando ele termina. Ele vê que a estátua é tão perfeita que
que ele bate com o martelo, tem umas versões que falam que ele bateu na sua própria perna ou na perna da estátua, e que ele diz, fala, ele pede para a estátua falar. Olha que esquisito, né? Acaba virando uma idolatria, mas é muito bonito mesmo, né? Essa estátua de Moisés que foi, se eu não me engano, recomendado por um papa, eu não vou me lembrar qual. E você vê, então, meus irmãos, a beleza do Pentateuco, do homem de Deus que escreveu esse livro, dos seus estatutos, daquilo que ele nos ensinou, que ficou como exemplo. Então, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te faça prosperar o teu caminho.